Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós estaremos falando sobre a região norte. Como o conteúdo ele é extenso, nós veremos por partes. Então, a parte 1, que é a que a gente vai ver hoje, vai ser da página 28 até a página 33, onde nós falaremos sobre a formação da história da população da região norte, falaremos também sobre a demografia e sobre os grupos étnicos, né, que se destacam nessa região. Então, para começar, nós precisamos saber que a região norte é a região mais extensa, que ela ocupa grande parte do território brasileiro, que nela se concentra a região amazônica e que ela não é a região mais povoada do nosso país. Mas para isso, nós veremos alguns dados que tem aí na página 28 de vocês. A região norte é composta por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Como eu disse para vocês, é a mais extensa do território brasileiro e ela faz fronteira com 6 países diferentes: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além de fazer fronteira também com o território da Guiana Francesa. O clima predominante dessa região é o clima equatorial, onde tem temperaturas elevadas, mas também tem um alto índice de chuva. Ele é formado pela bacia, né, as bacias hidrográficas, os rios de grande importância dessa região, as bacias hidrográficas do Amazônia e também do Tocantins. E de acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, a população da região norte soma 15.864.454 habitantes, sendo a densidade demográfica de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Essa imensa área não é totalmente explorada pelo homem, e grande parte desse território se constitui numa região coberta pela floresta amazônica. Essas foram informações básicas. Agora nós veremos um pouquinho sobre a história da formação da população da região norte. Os primeiros habitantes que existiam aí nessa região eram justamente os indígenas, que apresentavam uma diversificada quantidade de tribos e aldeias no período pré-colonial, até a chegada dos europeus. Então, antes da existência da chegada dos europeus aqui, essa região já é onde havia uma grande concentração de indígenas, justamente por existir essa floresta e esse ser o habitat prioritário, né, onde os índios vivem. A região norte ela também foi explorada pelos caminhos do movimento das bandeiras, quando os bandeirantes eles saíram explorando novas terras para também aprisionar indígenas, para encontrar pedras preciosas, para encontrar novos territórios. Então, essa região ela também foi explorada na época das bandeiras. Na época em que o Brasil era colônia, os missionários vieram para a região à procura de indígenas para catequizar. O que é catequizar? Eles precisavam ensinar os índios a religião católica, né? Mas para catequizar, antes de catequizar, ensinar essa religião, eles precisavam ensinar a língua portuguesa para que os índios conseguissem, né, entender e se comunicar com eles. Eles reuniram os nativos em aldeias chamadas de missões. As missões deram origem a várias cidades aí da região norte. No final do século XIX, brasileiros de outros estados, principalmente os nordestinos, vieram para a região norte a fim de trabalhar na extração da borracha. E na metade do século XX, muitas famílias estrangeiras, como os japoneses, vieram trabalhar nas colônias agrícolas também. Os japoneses, eles iniciaram a plantação de pimenta do reino e da juta. E durante as décadas de 60, 70 e 80, os governantes militares implantaram um grande plano de integração dessa região com as demais regiões do Brasil, incluindo a construção de várias rodovias, como a Transamazônica, a instalação de indústrias e a criação da Zona Franca de Manaus.
Então, essa é a parte de um pouquinho de como foi povoada a região norte. Dando continuidade. Agora nós falaremos um pouquinho sobre a demografia, gente. A demografia se refere justamente aos habitantes, à população dessa região, como vocês estão vendo aí no mapa. Esse mapa ele demonstra a população, a habitação da população por quilômetro quadrado. Então, a parte que vocês estão vendo aí, uma corzinha amarelinha mais claro, é que é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. A mais alaranjada é de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. A laranja de 10 a 25, a mais avermelhada de 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, e a marrom são mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, por possuir quase metade do território brasileiro, encontramos os 2 maiores estados do Brasil em extensão territorial. Então, dentro lá da região norte, nós temos os estados que se destacam por tamanho, que é Amazonas e o Pará. A sua densidade demográfica é de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a menor entre as regiões do país. Como podemos observar nesse mapa que eu estava vendo aqui com vocês, esse mapa que está aqui na imagem, a legenda mostra a representação da baixa densidade demográfica da região norte. Como eu falei para vocês, ela é extensa, porém ela é pouco habitada. E devido a isso, é considerado um vazio demográfico. Uma das principais razões para esse vazio na região norte é a extensa parte da região ser coberta pela floresta amazônica, que por ser um ecossistema de floresta densa, dificulta a ocupação humana. As capitais mais populosas dessa região são as capitais de Manaus, com 1,8 milhão de habitantes, e a de Belém, com 1,4 milhão. O crescimento demográfico é de 2,1% ao ano, considerado o maior do país. Agora nós veremos sobre os grupos característicos, os grupos étnicos característicos da região norte. Como nós vimos, a região norte ela tem a floresta amazônica e um dos grupos formadores tanto da nossa história se concentra nessa região que são os indígenas. Então, os indígenas, ele é um grupo forte, um grupo, considerado um grupo muito importante para a formação e habitação também da região norte. A população da região norte é largamente formada por caboclos, que são descendentes de indígenas e portugueses, e, de fato, é a única região do Brasil onde a ancestralidade indígena predomina entre a população. No século XX, muitos nordestinos migraram para essa região, e lá existem diferentes tipos humanos que vivem de acordo com o ambiente em que vivem. E aí a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles aí. Nós temos nessa página aqui os seringueiros. Que grupo humano é esse? Ele é uma figura típica da região. Dedica-se à exploração do látex, que é o líquido que é retirado da seringueira, árvore típica da floresta amazônica. E desse líquido é o que nós fazemos a borracha. O grupo 2 são chamados do grupo humano de ribeirinhos. Por quê? Porque eles vivem à margem dos rios, em casas feitas de palafitas, e desempenham atividades como artesanato, agricultura e a pesca. E para finalizar, o que eu havia falado para vocês desde o início, quando nós falamos da história da formação da região, nós temos indígenas, que eles vivem da agricultura, da caça e da pesca. E de acordo com a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, são cerca de 180 mil indígenas. A maior população indígena do país se concentra justamente na floresta amazônica.